Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui juntos para o nosso bate-papo da semana, eu e o Jonathan, falando sobre algum tema. Hoje a gente vai falar sobre destino e criação. O que é a vida, né? Você está predestinado, está destinado, você pode mudar a sua rota. Isso tudo a gente vai falar hoje. Então, espero que vocês gostem. Depois que o Jonathan está entrando. E vamos que vamos expandir nossa consciência hoje com um assunto bem bacana. Jonathan, seja bem-vindo novamente. Tudo Oi, bem? boa tarde a todos. Tudo bom? Fala, Arthur. Deu acenando aí, todo mundo está entrando. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um assunto bem bacana, que é a nossa rota, né? A nossa vida. O que que é? Para onde a gente vai? O que que a gente está determinado, está predestinado a viver de uma única forma? Ou se a gente pode alterar isso, né? O que que é o karma, né? Que todo mundo fala, isso é seu karma, não tem jeito. Será que realmente não tem jeito ou a gente pode mudar? Então, isso tudo a gente vai falar hoje, né? Sobre como construir uma vida de acordo com os seus sonhos, seus desejos. Né? Fala um pouquinho sobre você rapidinho, Jonas, se apresenta para as pessoas para a gente começar. Olá, eu sou Jonathan Gomes, fisioterapeuta, terapeuta transpessoal, né? O que eu faço na vida ajuda as pessoas a se reconectarem com o seu corpo, com a sua essência, com as emoções, de uma forma Isso. integrativa, né? Usando assim essa abordagem integrativa de saúde, né? Com atendimentos terapêuticos presenciais, online, terapias corporais, corpo, mente e espírito, tudo integrado. Não, nós entendemos que o ser humano não é dissociado, né? Não tem como abordar uma questão essencialmente física sem pensar nesses outros aspectos, como a gente mesmo vai falar aqui agora, né? Sobre vida. Quando esse conceito de vida está atrelado muito mais ao fazer, por exemplo, do que ao ser, já cria aí uma disfunção na pessoa de percepção da própria vida. Então, realmente é importantíssimo essa... A gente está fazendo aqui, na verdade, uma vez eu falei isso para uma paciente que ela é professora e ela adorou esse termo que eu usei, assim, que é uma alfabetização emocional. Porque muitas vezes não aprendemos sobre essas questões e elas são muito importantes para uma vida satisfeita, integral, feliz, né? Perceber tudo isso e expansão da consciência, né? Porque tudo já está aí, né? Então a gente só precisa abrir os olhos e perceber. Sim. Na semana passada a gente falou sobre o tempo, né? E engraçado que o tema de hoje, ele está muito conectado, né? Com o que a gente falou semana passada. Porque a nossa vida, ela é temporária, né? Ela tem um prazo. A gente nasce, passa um tempo e depois vai embora desse planeta, dessa esfera. Então, passou-se um tempo. E o que que você fez nesse tempo? O que que você projetou ou teria vontade de fazer e deixou de fazer? Ou as coisas aconteceram conforme você foi projetando? Enfim, isso tudo é algo bastante relevante para que você tenha uma vida de alegria, de facilidade, né? De prazer. E para isso você precisa ter consciência das suas escolhas, né? Mas muita gente não tem consciência de que pode traçar a própria rota e chegar no destino final da forma como projetado, né? Muitas pessoas deixam a vida à mercê das ocasiões, né? Tipo, tem muita gente que fala, é o que Deus quiser, eu entrego nas mãos de Deus. Então, essa pessoa, ela vive condicionada a um fator externo. Ela não consegue construir situações para que haja alterações de coisas que não estão sendo benéficas, né? E vive uma vida de sofrimento, uma vida de tribulações,
embora muitas vezes o sofrimento e as tribulações sejam importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, mas não é a única forma da gente se desenvolver e crescer. A gente pode se desenvolver e crescer com consciência, fazendo escolhas mais assertivas. E é isso que a gente vai tentar mostrar para as pessoas aqui, que sim, você é responsável pela sua rota. O destino final todo mundo tem o mesmo. Mas como você vai chegar nesse destino, depende de cada um. Não é uma rota única para todo mundo, né? Então, eu acho que isso que é o bacana a gente começar a perceber. Eu gostaria de trazer, inclusive, então, já que a gente está falando sobre isso, esse conceito, né? O que é vida? A gente pode aqui ir trazendo, né, as nossas contribuições, mas eu peguei aqui um trecho de um livro de psicologia transpessoal da Vera Saldanha, que é uma grande referência no Brasil nesse tema, né, que é a minha especialidade, então é uma autora que eu gosto muito. E ela traz, né, o conceito de vida. E eu vou ler um trecho aqui. Que vida é um pulsar contínuo no qual nascer, morrer e renascer fazem parte de um processo. Possibilita mudar ou ainda rever valores e crenças do indivíduo, o qual é um ser transformador de energia em um sistema evolutivo com eterna continuidade. Ela está citando um outro autor que é o Pierre Weil, que também é uma grande referência na psicologia transpessoal. Então, só nesse trechinho, né, a gente já viu que realmente a vida ela está centrada na pessoa como esse agente de mudanças e possibilidades, e é um processo contínuo de nascimento, renascimento, morte, né? Vida, quer dizer, morrer está dentro da vida. Porque a vida, inclusive depois, mais na frente, ela fala assim, ó, a vida que é eterna, ilimitada, sempre existiu. Desconhece-se sua origem e sequer pode-se imaginar de forma concreta o seu fim. É inesgotável, uma fonte que jorra incessantemente nas suas mais diferentes manifestações. Ou seja, a vida é eterna, né? Todos os caminhos de espiritualidade eles vão levar para essa conclusão. As filosofias orientais também e a psicologia transpessoal. Nós acreditamos que a vida é eterna. Como você disse, né? Nós temos um tempo limitado nessa vida atual, né? Nessa matéria, né? Nesse corpo, nessa planeta Terra. Ok. O que vem depois? Não sabemos. Sabemos que a vida continua. Aí ela vem com as suas transformações, né? Com os seus processos de morte e renascimento. Porque esse processo de morte e renascimento, inclusive, ele ocorre durante o processo de vida que estamos aqui. Quer dizer, não é só quando a pessoa morre, quando é velhinho, né, que morreu, que passou para outra existência, para outro plano astral. Mas a gente também pode interpretar alguns grandes ciclos que acontecem, algumas grandes mudanças que acontecem na nossa vida, como morte e renascimento, como o término de um relacionamento, por exemplo. Sim. E o próprio dia, né? Quando o dia se acaba, se encerra o ciclo do dia, você teve uma pequena morte. Dia, né? É uma pequena morte. Já dormir e acordar, né, já é um renascimento. Sim. E toda vez que você se transforma, né, você deixa um velho eu para trás e passa a ser uma outra pessoa, né, em consciência, você teve um renascimento. Então, esse processo de transformação, ele é diário, ele é eterno. E para isso que a gente veio para cá, para estimular o nosso eu
né, inferior nessa transformação, porque o superior já é, né, sábio completo. É, Então, esse processo que a gente está submetido aqui no dia a dia é que faz com que a gente entenda esse processo de renascimento, de morte e renascimento. E quando chegar no grande finale, né, que é quando você deixa a matéria, você já está mais acostumado com esse processo também. Você não fica com medo de morrer, né? Porque as pessoas às vezes não encaram esse assunto de uma forma natural, chega na velhice, fica sofrendo na cama, no hospital, porque ela está agarrada àquele processo que ela nunca passou, né? Então, quando você ela se sabe, depara com um Vitor, processo maior, ela não consegue se libertar. E você aí vem sabe muito que sofrimento. eu tive, no início da pandemia, eu tive muito medo da morte. Tive medo de pegar essa doença e morrer, né? E o que me ajudou a desfazer esse medo, que eu mesmo criei e descriei, foi relembrar desse conceito, inclusive. Peraí, eu tô com medo, mas a vida é eterna. Tô com medo de quê? Lógico, não por isso eu deixei de tomar os cuidados Uhum. recomendados, né? Mas eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, vamos dizer assim, Uhum. É né? o processo natural, né? Que É o processo de... aconteça o que tenha que acontecer comigo, né? Porque eu acredito que a vida é eterna, que somos seres espirituais vivendo numa experiência terrena, numa Uhum. experiência dual aqui, né? Experimentando, aprendendo, expandindo a consciência. Então, só esse realmente esse conceito, né? E aí eu trago o que não é vida, né? Muitas vezes podemos acreditar que a nossa vida se constitui do que nós fazemos, dos nossos afazeres, do dia a dia, da Sim. profissão. Isso não é vida. Vida é muito mais, é o ser, né? Está relacionado ao ser, não ao fazer e nem ao ter, né? A Por vida é a exemplo, experiência, né? né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu quero mudar a minha vida. Não, você quer mudar as coisas que você faz na sua vida, né? Você quer mudar um comportamento, um jeito de ser e estar no mundo, né? E a vida em si, ela é eterna. E Sim. você tem todo o direito de mudar, né? Como ela fala aqui, ó, tudo é energia, formas diversas da existência. E é um processo contínuo de morte e renascimento. Então, como o Vitor falou, nós morremos e renascemos, inclusive, se a gente ainda for, né, mais no micro da morte e renascimento, cada respiração é um processo de morte e renascimento. Sim. Cada vez que eu inspiro, eu estou renascendo. Que eu estou expirando, eu estou morrendo. Se a Sim. gente for assim, bem, né? E inclusive dentro, né, nos sistemas aqui celulares, a morte e o renascimento estão acontecendo o tempo inteiro. E tanto Inclusive, é que quando existe uma expressão, né? O último suspiro, né? Quando a pessoa morre, ela deu o último suspiro e se foi, o né? interessante é que quando a gente nasce, o ar entra no pulmão, né? Que é a primeira Uhum. inspiração, que aí é quando dói, né? Alguns autores falam que dói e o bebê chora por isso, porque dói para respirar. Primeira inspiração. E a última, quando todo mundo que morre, a última coisa que ele vai fazer é expirar, soltar o ar. Porque
A expiração, ela é passiva. A gente não precisa fazer força para o ar sair. Ele sai naturalmente. A gente pode até Uhum. forçar um pouquinho, que aí ele vai sair mais. Só que, né, quando a pessoa morre, né, o corpo físico, né, porque não existe morte, né, Da existe consciência. morte do corpo físico. Sim. Quando o corpo físico morre, todos os músculos eles vão parar de funcionar. Então, o que, que vai acontecer? Há um recolhimento natural dos pulmões. Então, existe a expiração, né? Isso. A expiração é a última das coisas que a pessoa morre, ela solta o ar. Então, partindo do princípio desse processo de morte, renascimento, de vida, né? E isso, a cada dia a gente está vivenciando esse processo, a gente vem com um conceito de que a sua jornada depende das suas escolhas. Tudo O que você não. livre-arbítrio, aí vamos entrar nesse livre-arbítrio, né? Uhum. A vida é um destino ou ela é criada, né? Muita gente pode achar assim, ah, não, isso é meu destino. Não, você tem o seu livre-arbítrio. É muito comum, por exemplo, na saúde, por exemplo, a, minha mãe, ela teve pressão alta a vida toda, por isso que eu tenho também. Peraí, isso é um destino da pessoa só porque a mãe dela tem e o pai tem? Não, não é um destino. Que ficou muito famoso, muito falado assim, né? Ah, é genético. As combinações genéticas, elas podem indicar um caminho de possibilidade, sim, de maior tendência, né? Segundo as análises estatísticas epidemiológicas. Só que e o livre-arbítrio? E os hábitos que a pessoa tem? Muito mais, a epigenética é muito mais forte do que a genética. Porque a genética é o que está escrito lá no código genético da pessoa. Pode ter informação que é da hipertensão arterial. Mas a epigenética, ou seja, os fatores ambientais, comportamentais, alimentares, exercício, tudo isso vai influenciar muito mais a capacidade de lidar com situações de estresse, por exemplo, a resiliência, né? O sentimento de felicidade, né? O otimismo, por exemplo, nas doenças cardiovasculares, o pessimismo, sabe uma pessoa né, que Negativa. negativa, Reclama, né? que reclama de tudo, o Pensa. pessimismo, já foi estudado como se ele é tão forte para as doenças cardiovasculares que ele é considerado como se fosse mais um fator de risco, junto com tabagismo, junto com sedentarismo, é tão forte quanto para determinar se a pessoa vai ter doença do coração. Sim. Então, isso tudo tem a ver com esses fatores, né, epigenéticos. Então, ou seja, não é um destino. A pessoa pode mudar. Se ela tem, ela se apropria da vida dela, né? Usando o livre-arbítrio, você pode escolher seguir o mesmo caminho da sua mãe ou fazer o seu caminho diferente. Isso Inclusive inclui a não só física. de doenças, né? Porque também É, imitamos comportamentos, emoções, script de vida, né? A vida é muito comum que a vida dos nossos pais elas se repitam nas nossas vidas. sim. E existem também vários experimentos da física quântica já provando que o observador altera a realidade atômica, né? O que você está vendo, você com o seu pensamento está alterando. Então, Colapsando a função de onda, né? o seu ponto de vista sobre a sua observação vai criar aquela realidade.
Sim. Então, a responsabilidade que nós temos sobre a nossa realidade é totalmente nossa. Não é externa, não é Deus que quer, não é a macumba, não é o de fora, não é a inveja, não é, sabe? Porque às vezes as pessoas elas culpam o fator externo pelos seus fracassos, mas na verdade ela não está tendo a coragem e a disciplina para mudar aquela realidade através das suas próprias ações. E aí culpa o quê? O destino. Ah, isso é destino, estou destinado a viver isso. Né? E não faz nada, aceita, fica numa posição passiva e vive aquela rota, Isso. né, que ela acredita que tem que ser assim. Eu ia comentar sobre isso também, sobre o que você falou, de ser passivo na vida. Uma coisa é ser passivo na vida, outra coisa é fluir com a vida. Isso. Né? Uma coisa é você aceitar as pessoas como elas são, as situações como elas são, tomando a sua responsabilidade em tudo isso. Tudo que te acontece, você tem uma responsabilidade associada, por mais que pareça que não, por mais que pareça que você é vítima, você não é vítima. E outra coisa é ser passivo na vida, que é a síndrome do Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar. Você já ouviu? Você conhece essa música, né, Vitor? Sim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente pode olhar para essa música com esses dois pontos de vista. Ele está dizendo que é ser passivo na vida, ou ele está dizendo que eu vou fluir com a vida. Zeca Pagodinho, é isso mesmo. E aí existe uma outra música que esqueci agora o nome do grupo que canta, eu acho que é Quem Leva a Vida Sou Eu. O nome da música é esse. Quem Leva a Vida Sou Eu. Parece que é uma resposta da música Deixa a Vida Me Levar. Então a música Quem Leva a Vida Sou Eu justamente traz isso, né? Que eu sou responsável pela vida que eu levo. Né? Depois quem está assistindo aí, procura essa música. Vale muito a pena ouvir com esse olhar. Não sei nem a música nem o grupo. Procura, por favor, se você puder, procura essa música, né? Põe assim, música Quem Leva a Vida Sou Eu. Vale muito a pena ouvir essa música com essa atenção, né? Com esse olhar, com essa consciência de autorresponsabilidade da vida, né? De escolhas que você pode fazer na sua vida. E quando a gente entra nessa perspectiva de quem leva a vida sou eu, não existe mais vitimismo. Você se responsabiliza pelas suas ações e pelas consequências dela, né? Que nada mais é do que o que chamam de karma. Karma nada mais é a reação da sua ação. E você simplesmente experimenta aquela reação. Isso é física, né? É lei da física. Então não tem tipo, porque eu sou tão bonzinho e eu recebi isso de ruim. Não, isso é uma reação de uma ação sua. Por mais que você não acredite, é assim que funciona, é a lei do universo. Então, por isso que falam, né? Se eu faço bem, eu recebo bem. Né? Mas eu faço bem e recebo mal. Em algum momento você fez alguma ação, seja em outro tempo, né? Aí como a gente vai para a linha contínua da vida, né? Na linha eterna. Não necessariamente você tenha feito nesse espaço de tempo, mas pode ter feito num bloco de tempo anterior e a reação está vindo agora. Então, quando você começa a ampliar a sua visão sobre como a vida funciona, você simplesmente vê que isso é uma ação e reação. E como você sai disso? Tendo consciência. Nossa, eu recebi essa reação, não foi bacana. Então, eu não vou agir da mesma forma, porque senão eu vou continuar nesse ciclo vicioso. E aí, quando você tem a mudança de consciência, a sua ação muda e você sai dessa lei kármica de ficar recebendo aquilo que você não está gostando. Mas, na verdade, você está recebendo uma ação sua.
pela lei kármica você vai receber até você aprender como Isso. a vida ela é pedagógica. Então, todo mundo, né, está caminhando para o Dharma, que é a lei maior, que é Deus, que é a unidade, que é o uno, que é o amor. Só que para chegarmos até lá, né, vamos dizer que o Dharma está aqui. Uma vez eu ouvi isso de um professor de filosofia, recentemente, e me esclareceu muito o que é karma e Dharma, né? Então, o Dharma é a lei, é a completude, A lei maior, é. a lei maior. O karma, imagina que é um caminho até lá em cima nessa lei que está aqui, a esse caminho aqui, ó, que é o karma. Só que esse caminho, ele é reto, tá vendo? O Dharma é isso, é a retação. Só que o karma, ele é um caminho que tem essas paredes aqui, e elas são elásticas. O que acontece? Quando eu estou subindo lá para o Dharma, mas eu bato nessa parede aqui, ó, ela permite que eu vá, e depois ela me Uhum. joga de novo no caminho. Então, acreditando que todos estamos aprendendo, porque a vida é pedagógica, cada aprendizado desse você vai retomando o seu caminho reto. E o karma nada mais é do que isso. É Essa oportunidade, Então, né? se você escolheu não continuar no caminho reto e, e Desviou. virou para o Deu uma... lado, o karma vai te jogar de novo, porque ele é elástico aqui, ó. Nem que seja lá para outra parede. E a outra parede, aí você. Porque a gente não tem uma vida linear. A nossa vida é totalmente não linear. Né? Esse aprendizado de vida é totalmente não linear. E Então, não é assim. essas paredes que você está exemplificando seriam as ações que te tiram do Dharma, que é a lei do Seriam as amor. Então, situações. As situações. Ah, lembrei, eu dei uma pesquisadinha aqui, só fazendo um parêntese. Quem leva a vida sou eu é do Lenine. É uma música do Lenine. Então, quem está assistindo a gente depois procura, que é uma música bem legal de assistir assim com consciência. sim. Vamos voltar então pro. Tá vendo? O, o karma me jogou pro, pro Dharma de novo. Vamos lá. Então, essa rota que ela é traçada rumo ao destino final, no caso aí o Dharma, Deus, a unidade, enfim, a sua missão completa, digamos, ela é preenchida por desafios. Esses desafios, eles dependem do nosso livre-arbítrio, né? Às vezes a gente encara, às vezes a gente foge, às vezes a gente repete, e isso tudo vai trazendo bagagem necessária para a gente chegar nesse destino final. Então, quando a pessoa acha que a vida dela é destinada para uma só coisa, ela está se isentando da responsabilidade de experimentar esses desafios. Ela fica só na posição passiva, sofrendo a reação de uma ação dela. E ela chama isso de destino. Ela chama isso de castigo. Ela chama isso de vontade de Deus. Uma Né? sorte. Mas também, se Inferno a gente astral. se a gente trouxer esse conceito do tempo, como a gente falou da última vez, e que você falou agora há pouco você falou, que é esse olhar mais de fora, mais a longo prazo. Vamos esquecer o que está acontecendo agora, nesse momento. Vamos pensar que a gente está olhando a longo prazo, né? Na Uhum. eternidade. O que é o erro? Não existe. Tudo é Sim. pedagógico. Então, tudo que está acontecendo
A menos que você já acordou, por exemplo, você está vivendo uma situação que você não deseja mais viver. Como o Vitor disse, né? A gente pode expandir a consciência pelo prazer também. Mas você acordou da situação que você vive de desprazer e você quer mudar isso? Sim. Aí, quando você acorda e você percebe, aí você está pronto para fazer diferente. Mas se a gente pensar que o universo é inteligente, que a vida é pedagógica e que tudo está certo da forma que está, ou seja, todos estamos caminhando para o Dharma, todo ser humano na Terra está caminhando para o Dharma. Independentes qual estágio, qual nível de consciência que ele tem, todos estamos caminhando para o Dharma. Só que tem alguns que estão mais aqui perdidos nesse ping-pong, ó. Fica, às vezes, só fica de um lado para o outro, assim, né? Serpenteando, ou às vezes cai, sobe, Sim, cai. E tá tudo bem. Esse é o processo. Tá tudo certo. sim. Não tem nada de Só errado. o tempo que a gente recebe para executar essas experiências rumo ao Dharma, ele se torna um agente valioso na sua trajetória, né? Que aí o tempo é o seu ativo. É como se fosse o combustível que te é dado para você experimentar, para você viver. Então, se você fica no ping-pong, né, é como se você tivesse preso dentro dessa trajetória. O tempo está passando, né? É como se fosse uma ampulheta, né? A ampulheta tá ali paradinha, mas ó, tá passando, tá passando. Então a questão é quando você tem consciência, você passa a usar o tempo melhor para poder ter essas experiências, fazer mudanças, executar tarefas importantes para a tua expansão rumo ao Dharma. Então, quando não existe a consciência do Dharma, né, do seu objetivo final, a pessoa ela não consegue entender que o tempo é valioso e ela está presa num círculo vicioso. Por isso que a consciência que a gente está aqui Quanto todo mais dia tempo, trabalhando, né? é, Quanto mais a tempo gente está aqui, vivendo com consciência, mais prazer em viver, mais leve fica a vida. leve e você aproveita todas as situações, né? Todas as oportunidades de se relacionar com as pessoas, né? Sim, A vida muda, tudo muda. muda, é outra A vida perspectiva. muda, porque É, quando você compreende realmente o que é a vida, o que é vida, a tua vida vai mudar. Porque o sofrimento, o apego, algumas coisas se tornam assim tão secundárias, né? E você fica muito mais conectado com você mesmo, como um isso ser aí. divino, espiritual, trazendo toda esse lado luz, né? Sim, O lado sombra, ele também existe, mas ele é sim. secundário, quando, né? Ele não E tem tanto valor. esse processo, ele te traz consciência dessa sombra e com a consciência você traz luz, né, para a sombra. E aí a transformação, ela é um processo que vai acontecer naturalmente, porque você já não existe mais formas de você fugir de algo que você está enxergando, né? Então, vou até É, ler um outro trechinho aqui quando você permitir, que ela fala assim, ó, o morrer sob o enfoque transpessoal é uma transição, é a passagem de uma forma para tomar outra, acrescendo elementos de maior alcance na escala universal e mantendo a essência indivisível do elemento anterior, que consiste na vida em si própria. Ou uhum, seja, o nosso corpo, os nossos bens,
eles não são essenciais na nossa vida, porque eles passam, eles são passageiros. O que é o essencial da vida? É a própria vida, é a própria consciência que está aqui te observando, que você que está assistindo a gente sabe que existe um eu dentro de você que te observa. Talvez se você ainda não teve oportunidade de experimentar, né, justamente com isso que a gente trabalha, né, Vitor? Ajudando as pessoas a se conectarem dessa maneira, a conhecerem o seu eu observador, que é tão importante nesse processo de caminhada de autoconhecimento e de transformação da vida, né? Sim. A transformação pessoal, ela acontece quando você se dá conta desse eu, né? Desse ser, dessa centelha divina, mais sábia, porém muito sutil, e você precisa entrar em contato com ela e deixar que ela se manifeste de uma forma muito mais forte, né? Você deixar que ela domine, não o ego, né? Deixar que a centelha divina seja o seu guia. A sua vida vai indo para um direcionamento, por um curso muito mais leve, muito mais assertivo, né? As dúvidas, elas deixam de ser uma constante na cabeça das pessoas, porque a dúvida ela é muito baseada no racional, né? Porque a mente, ela sempre vai te dar duas opções a partir de um ponto de vista de uma crença que você tenha sobre o determinado assunto que você vai experimentar. Agora, o eu superior, ele já sabe. Ele sabe. Então, quando você acessa ou você requer, você pede, né, por uma orientação de seu superior, vem a resposta clara e objetiva. É por esse caminho que você tem que seguir. É essa experiência que vai te levar para um lugar muito mais expansivo, muito mais bacana. Conexão com a verdade, né? Com essa verdade do Sim. ser. E você falou da mente, né? Tem uma amiga lá que ela a gente participa de um grupo de estudos, né? De um livro, um curso em milagres, e ela fala muito isso, que a mente mente. E Isso. realmente. E essa semana nós conversamos sobre verdade e mentira, né? E nossa, como o ego, né, que é essa nossa parte, que é a personalidade que a gente conhece, que a gente acha que é isso, que não somos isso somente, né? É uma pequena parte do nosso ser, o ego, ele mente. E ele mente para você mesmo. Ou Uhum. seja, você mesmo mente e acredita nas mentiras que você conta. Sim. Então, é muito louco isso. Se você não E tiver isso muito acontece atento, muito em relacionamentos abusivos, né? Quando atendo pessoas que estão metidas em relacionamentos abusivos e não conseguem sair, você ela consegue mesma ver que está ela mentindo cria a para ela. mentira É, para ela acreditar que aquele relacionamento é bom. Então, ah, se ela. E ela sabe que é ruim porque ela sofre. ela sabe lá Então, dentro, é aquilo que você é. falou. O eu superior dela sabe tudo o que está acontecendo e, inclusive, o que ela tinha que fazer. Uhum. Mas o ego. O que é o ego? Por que a gente mente então com esse ego? Para manter as aparências. Para Uhum. não parecer que é mal, para ser aceito, amado. Para E isso para que a manter gente crenças mente. também, né? Para manter crenças. Manter crenças. A própria crença de que, voltando lá no destino, a própria crença do ego também de que a vida já está escrita, já tem um Uhum. Ah, destino. eu tenho. Já tem um destino preparado para ti, então tu tem que continuar nesse relacionamento. Não, gente, não é assim. Então, isso é mentiras do ego, é o próprio ego da pessoa. Então, a gente viu, né, nesses estudos que assim, ó, quando a gente acredita numa mentira, só acredita numa mentira quem já está preparado, predisposto para acreditar mesmo. Quando você está na sua verdade, conectado
com esse teu lado essência ativado, com esse observador ativado, ninguém consegue te enganar. Uhum. Você não acredita, você não conecta. Então, E uma o mentira radar ele se contada... abre, você. Peraí, tem alguma coisa por trás. É. A mentira, ela só... A pessoa que acredita numa mentira, o emissor da mentira, né? Ele conseguiu se conectar na mesma frequência da mentira com aquele que está ouvindo. Então, por isso que ele acredita, porque eles estavam vibrando na mesma frequência. Se você não está nessa frequência, se você está em outra frequência, você não vai acreditar. Porque, na verdade, a mentira em si, quem mente, né, ela está mentindo para ele mesmo em primeiro lugar. Não Uhum. existe mentira. Por isso que a gente diz que a pessoa que acredita numa mentira, ela também está vivendo numa mentira. Por Sim. quê? Se ela não está na mentira, aquela mentira contada vai passar e ela não vai entrar, não vai tocar nela. Uhum. Ela não vai acreditar. Ela até pode ver assim, poxa, essa pessoa está equivocada, ela está mentindo, deve ter algum motivo, ela não está enxergando, ela está iludida, né? Está nas Porque, ilusões aí. quando a gente está no eu superior, né, na vibração, na conexão com o teu lado divino, você está na parte sutil da vibração. Então, quando a mentira chega até você, ela chega com uma vibração que você capta. Você capta que não condiz com a realidade nua e crua, digamos assim. Então, por mais que a pessoa tente te convencer de que aquilo é verdade, você vai saber que não é. E tudo bem, entendeu? Mas a consciência vai fazer com que você faça escolhas diante daquela mentira, né? Para depois você não se vitimizar. Ai, fui enganado. Ai, fulano. Não. Você, na Quem verdade, já foi sabia. enganado pediu para ser enganado. É. É. Então, a consciência, ela te tira desse jogo de vítima e vilão. Ela te coloca no jogo de escolhas, de possibilidades, escolhas e consequências. E se você não E como um tiver. adulto, né? Como um É, adulto consciente, porque às vezes estamos repetindo coisas lá da infância, coisas infantis, né? sim. Exigindo coisas e padrões que não ganhamos, às vezes, do pai, da mãe, querendo repetir no relacionamento, né? Querendo um monte de história, né? Um monte É, de invenção, um monte de mentira. E aí vai acreditando nas mentiras. sim. Então, a consciência ela te joga para esse espaço de escolha, de escolher a sua vida, de trazer para você experiências que vão te agregar, que vão te expandir, que vão te deixar mais leve, mais feliz, e eliminar da sua vida aquilo que te deixa mais pesado, que te atravanca, relacionamentos abusivos, tóxicos, que você crê que tem que manter, porque, enfim, pelas suas crenças, e, e você vai fazendo escolhas e vai abrindo um caminho de um rumo ao Dharma com muito mais facilidade. Tem um monte de gente aí assistindo, muita gente passando. Se alguém quiser mandar alguma pergunta pra gente, pode comentar aí. O que você acha do que a gente está falando? Se tem alguma pergunta de Se tem vida, dúvidas o que é também, vida para você, se quiser dizer também. E eu vou ler um outro trechinho aqui sobre esse conceito de vida, que é assim, ó: o desenvolvimento do ser humano é galgado por meio de mortes e renascimentos. Tudo isso que a gente falou. Começa na morte. Olha só, o próprio nascimento do ser humano começa com uma morte, que é a uhum, morte da vida intrauterina. Ou uhum, seja, a gente já morreu uma vez e renasceu. Todo mundo que está aqui vivo, respirando, já morreu lá da vida intra. sim, Então, o que é um nascimento, gente? Que é um processo de
Na verdade, é um processo de morte e nascimento de outra vida. Sim. E se você for mais um pouco atrás, antes da vida intrauterina, na concepção, né? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, você morreu na sua vida dimensional, espiritual, para nascer na Sim. vida material, né? E aí É, tem todo o processo de gestação, você morre para a gestação e nasce para a vida, né, externa, digamos assim. E assim vai, né? aí, ó, continua pela morte do aleitamento materno para renascer em novos sabores, alimentos. É outra morte. Você Uhum. começa a mamar. Você só mama dos primeiros meses. Daqui a pouco vai morrer isso. E vai renascer em outra. Então, é o que ela falou antes. Sempre o processo de morte e renascimento, o renascimento ele sempre vem com uma oitava acima de evolução. Porque se você só você bebia leite materno, você morreu para isso. Começa a alimentar, começa a diversificar os sabores. Não fazendo juízo de valor, se é melhor ou pior do que o leite, né? A alimentação. Mas diversidade de sabores. Então, a morte da dependência simbiótica com a figura materna para conquistar Uhum. um mundo novo por meio do engatinhar, do andar, do falar e do relacionar-se com as pessoas. Porque o bebê, ele não entende que a mãe é a mãe. Ele acha que ele e a mãe são uma coisa só. Por isso que é Uhum. simbiótica, né? O bebê não entende que ele é um ser humano à parte, né? Assim, ele ainda acredita que ele e a mãe são uma coisa só. E isso morre também. Uhum. Bom, é esperado que morra, né? Sim. É o processo natural, é esperado que morra. Natural. E renasça com outras coisas, né? Com esse ganho de autonomia. Na adolescência, a vida vem em toda a sua força e fertilidade. Deixa para trás de si a perda de um corpo infantil que se viu invadido por formas novas, né, com a puberdade aí, com os hormônios, trazendo várias novidades para o corpo e ocasiona então a morte da bissexualidade para a conquista da própria identidade sexual, a perda da proteção dos pais, da infância e a morte do papel de criança. Lutos a serem elaborados na adolescência. O período de adolescência, né, um período conturbado aí para Sim. muita gente, que envolve tudo isso, várias mortes e renascimentos acontecendo. E quando você tem consciência desse processo, né, natural de transformação, o que a gente chama de luto, né, ele pode até ser encurtado, porque você entende que aquele momento é para ser deixado de lado, deixe ir embora, porque vai recomeçar um novo ciclo. Então, eu acho que as pessoas que vivem em luto por muito tempo é por inconsciência desse processo, né? A capacidade de não se desapegar daquilo que naturalmente se encerrou. E ela quer reviver, ela quer acender uma chama de uma vela que já se foi, já acabou, né? Então, Então, estou achando ótimo que os teus comentários estão se conectando muito com o texto aqui. E para encerrar, eu acho que vale a pena a gente falar sobre luto, sobre esse uhum, luto, porque a morte, né? Tem um pesquisador chamado Kubler-Ross que ele pesquisou as etapas vivenciadas pelo indivíduo, né? Que está em situações de perdas ou mortes, né? A gente pode uhum, considerar que toda perda é uma morte. Então, assim, ó, então são 5 etapas. A primeira etapa é negação e não aceitação.
Segunda etapa, revolta, sofrimento e cólera. Terceira, barganha na tentativa de se enganar, é o que você estava falando. Uhum. Agarrar-se a algo que pareça importante, fazer propostas de trocas entre vida e morte e debater-se. Quarta etapa, depressão, a constatação de que algo se esvai e exaure-se irreversivelmente. E a quinta, aceitação ao elaborar-se a morte, vivenciando-a com todas as suas dores, choros e matizes, a sutileza e a magia se dão. Então, esse processo de luto, ele passa sim por uma revolta, por uma não aceitação, por uma negação. Mas ele não para aí. Ele tem que chegar nessa quinta etapa, que é a elaboração de tudo isso. Nessa percepção de continuidade, porque a morte, ela não é fim de ciclo. Na verdade, como a gente já falou aqui, nos exemplos, né, na vida, a morte, ela anuncia uma nova etapa. Ela Sim. não é o fim de uma etapa em si, só, seca, né? Toda morte vem trazendo outra etapa de vida. Que na maioria das vezes é a continuação daquilo que você vem carregando nas outras etapas encerradas, né? É um processo contínuo, você não perde nada. Você traz a Não, bagagem de traz a bagagem. informação para recomeçar uma nova etapa usando todas essas informações adquiridas nas etapas anteriores. Então não tem sentido você se revoltar. Você tem que, na verdade, agradecer, porque o que está se abrindo para você é uma oportunidade de você criar algo diferente usando tudo que você já trouxe de trás. Ô, E isso Vitor, é expansão. vamos fazer um link agora, assim, talvez quem está assistindo a gente, que quer mandar pergunta, pode mandar aí, gente, ainda dá tempo. Mas assim, quem está assistindo a gente, tá? O que nós estamos falando de vida, morte, renascimento? O que isso tem a ver com psicologia, né? Com tantra, com terapia? Como que a gente pode esclarecer isso assim? Eu fiquei pensando agora que de repente é uma dúvida que passa na cabeça de alguém. Então, a questão é o seguinte, voltando lá no início, né? O que é a vida? A vida é a experiência, né, que você está se submetendo a cada minuto, a cada hora, a cada dia, né? Essa oportunidade que é dada nesse tempo de experiência encarnada. Então, se você, para que serve a terapia? Para que você desenvolva essa consciência e muito mais rápido você consegue aproveitar esse tempo vivendo. Então, a psicologia, né, a terapia corporal, vai fazer essa integração corpo, mente, espírito para que você tenha essa total consciência de que a sua vida está nas suas mãos, né? As decisões e as escolhas que você toma a cada minuto. Então, por que é importante? Para você ter essa consciência. Fazendo terapia, por que a gente está falando isso aqui? Saiu da nossa cabeça? Não, por muitos anos de terapia, de estudo, de trabalho, né? Não só pessoal, mas com as pessoas, a gente traz essas informações compactadas para despertar interesse nas pessoas a se despertarem também, a terem consciência de que é importante aproveitar esse tempo, aproveitar as experiências que a vida traz a cada dia e sair desse automatismo, né, desse piloto automático de execução de tarefas, né, de ter, de fazer, que você está desperdiçando a vida. Essa é a minha concepção. Perfeito. Eu queria deixar assim uma sugestão para quem está assistindo a gente para pensar mais sobre esse tema e
se conectar melhor com a sua própria vida, como eu comentei lá no início, talvez algumas pessoas que estão aqui não ouviram, existe uma música do Lenine chamado Quem Leva a Vida Sou Eu. E aí eu sugiro como um exercício de ouvir essa música atentamente, a letra, perceber a intenção dessa letra e perceber como que está na sua vida. Se você está mais parecido com a música do Martinho da Vila, Deixa a Vida Me Levar, ou do Lenine, né? Quem Leva a Vida Sou Eu. E se a música é do Zeca Pagodinho, né? Que o colega aí... É Zeca Pagodinho. E eu tô falando Martinho da Vila, meu Deus. E o colega corrigiu. Ai, desculpa, você que corrigiu, é que eu tô... Ficou com o Martinho da Vila na cabeça. Distraído mesmo. Então, e ter essa consciência, né? Do ter, ser e fazer. Que a vida não é fazer coisas, não é ter coisas, é ser humano. Que é para isso que a gente veio para cá, para ser humano. Não é para ser perfeito, não é para ser... não. É para ser humano. Ser humano em desenvolvimento de consciência, né? E como a gente desenvolve a consciência? Experimentando a vida. Experimentando amar, experimentando cuidar de si e do outro, experimentando o prazer. Isso é viver. Tem gente que acha que o prazer... Né, Vitor? Que o prazer, que não pode sentir prazer, ou que... Isso aí já é tema de outra live, porque, mas porque aí a gente vai entrar em questões culturais, religiosas, né? Que a gente pode falar mais sobre isso, mas assim, o que eu quero dizer é que a vida, ela é prazerosa e ela é alegre. Uhum. Essencialmente, somos alegres quando não somos, que tem alguma coisa nos iludindo. Se você for parar para pensar, a nossa concepção, ela, na maioria das vezes, né, não sei se foi um caso de estupro, mas isso é raro, na concepção natural da gente, veio do momento de prazer dos nossos pais, né? Então, o prazer é a originalidade da vida. Viver em prazer é o nosso formato original. O sofrimento, ele é fruto de um equívoco do nosso ego com relação ao ponto de vista que a gente tenha sobre a situação que a gente está vivendo, experimentando. Né? Então, é por aí. Assim, para quem está vendo a gente, para quem vai ainda ver futuramente essa live, a gente está, né, fazendo esses encontros semanais. Também estamos dispostos a fazer terapia online. Vocês podem me chamar o Jonathan, e abrir esse leque, esse campo, né, de autoconhecimento, que é muito importante para as conquistas pessoais também. Né? Às vezes as pessoas ficam focadas no dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro, quero dinheiro, trabalho. Esquece o lado de autoconhecimento, mas através do autoconhecimento o resto vem tudo como consequência. Porque a sua consciência cria as situações que vão te trazer dinheiro. Então você sai um pouco dessa escravidão de buscar uma coisa, né, incessantemente, esquecer o mais importante, que é você. Muito obrigado a todo mundo que passou aí na live, quem comentou, tá bom? Até semana que também, vem. muito obrigado, né? Mais uma conversa inspiradora, assim, né? Pra gente refletir, né? Então, muito obrigado a todo mundo, um grande beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.